E eu quero convidar a amada igreja nesta noite para refletirmos em uma porção da palavra de Deus, em um texto que é extremamente conhecido de toda a igreja. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 25 a 34, um texto muito conhecido que fala a respeito da cura de uma mulher enferma. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe cessou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te vai-te em paz e fica livre do teu. Amém. Oremos. Deus, bondoso, misericordioso e todo-poderoso, fale aos nossos corações agora, através da tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado por já nos alimentar nesse dia, na escola bíblica, agora à noite, nas orações, nas leituras anteriores, nos cânticos. Mas agora, ó Deus, fale através deste texto, pela instrumentalidade deste teu servo, apesar deste teu servo, mas que o Senhor venha nos alimentar, que o Espírito Santo do Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, entendimento que nós não conseguimos ter por nós mesmos, por maior que seja a condição, a capacidade ou a disposição, mas a tua palavra é grandiosa, a tua palavra é extremamente poderosa, Pai. E nós precisamos da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Que aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais da igreja, onde esta mensagem estiver chegando neste momento, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando a cada coração, a cada vida, da maneira com que lhe aprouver, e para a glória do nome do Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Queridos, havia uma menina, ela estava debruçada sobre a janela da sua casa, e ela estava chorando muito, pois quando ela olhava para fora, ela via o rapaz que trabalhava com a família, o jardineiro, ele estava no jardim da casa, enterrando o cachorrinho dela, um amiguinho de longas datas, de muitas brincadeiras, e ela estava muito triste pela morte do seu cachorrinho. E pela janela ela observava essa cena e, debruçada na janela, ela chorava copiosamente.
Então, seu avô, observando a tristeza da neta, ele a toma pela mão e a leva até uma outra janela, abre as cortinas daquela janela e mostra para ela um lindo jardim florido. E ele diz assim: está vendo aquele pé de rosas amarelas ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Era apenas um pequeno galho, cheio de espinhos. E hoje, veja como ele está lindo, como ele está florido. Vendo isso, a menina logo enxugou as lágrimas do rosto e abriu um sorriso. E mostrava ao seu avô também as abelhas que pousavam sobre as flores, as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. E ela deixou de chorar. E no seu rosto agora existia um maravilhoso sorriso. E o avô, feliz e satisfeito ao ver o sorriso da sua neta, ele disse: a vida, ela nos oferece várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causar tristeza, sem que possamos fazer nada para alterar aquele quadro, devemos nos voltar para outra janela. E certamente vamos nos deparar com uma paisagem diferente. Trazendo para os nossos dias, certamente, o contexto que nós estamos inseridos, ele tem se mostrado bastante difícil, preocupante, incerto, doloroso e muitas vezes cruel. Entes queridos, enfermos, e nós não podemos nem visitá-los. Perdemos entes queridos e a família não pode nem se reunir para viver o luto, para se abraçar. É cruel. Às vezes chega a ser desumano o que nós estamos vivendo. Mas a questão é, por qual janela nós estamos olhando esta situação? A janela do medo, do desespero, da insegurança, da incredulidade, da revolta, ou pela janela da esperança? A esperança é um ponto no futuro. E não existe esperança sem que haja também visão. E visão é a clareza que eu tenho em minha mente de onde eu quero chegar. A esperança está mais perto do que nós imaginamos. Contudo, ela está no futuro. Sendo assim, eu convido os irmãos a olharmos para este texto. Um texto extremamente conhecido de toda a igreja. E juntos pensarmos aqui em 4 pontos que são essenciais na busca da esperança. Primeiro lugar, em busca da esperança, nós precisamos ter visão. Em busca da esperança, nós precisamos ter, em primeiro lugar, visão. No texto que nós tomamos para meditação nesta noite, nós vemos o quê? A história de uma mulher que tinha uma visão muito bem clara, muito bem definida do que ela queria. Ela tinha uma visão muito bem clara de onde ela queria chegar. Ela queria ir até Jesus. Os versos 27 e 28 nos mostram isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E por que ela fez isso? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela tinha visão. Ela sabia o que ela queria.
Ela sabia onde ela queria chegar. Isso é visão. A visão é a clareza na minha mente de onde eu quero chegar. E essa mulher, ela queria chegar até Jesus e simplesmente tocar em suas vestes. Ela tinha muito bem definido em sua mente, no seu coração, o que ela queria. E ela foi e tocou as vestes de Jesus. Por quê? Por causa da sua visão. A visão, ela me tira do momento presente e me coloca no futuro. Ou seja, me tira de onde eu estou e me coloca no amanhã. A visão faz com que eu caminhe. A visão faz com que eu tenha atitudes. A visão faz com que eu tenha ação. Por isso, não existe esperança se nós não tivermos visão. Ninguém chega a lugar algum se ele não sabe onde quer chegar. Ninguém conquista ou consegue nada sem saber o que quer de fato da sua vida. Por isso, responda a você mesmo neste momento. O que eu quero alcançar na vida? O que eu quero ser em minha vida? Um adorador por excelência? Alguém que de fato honre o nome de Deus? O que eu tenho de projeto, de objetivo em minha vida? E a esperança é o combustível que vai nos mover até lá. E a visão é a clareza que eu tenho de onde eu quero chegar. O que eu quero alcançar e por que eu quero alcançar. Sem visão, a vida fica sem rumo. Se nós não tivermos visão, nós não sabemos que rumo nós tomamos. E essa mulher, ela tinha uma visão muito bem clara. Ela queria ir até Jesus e tocar nas suas vestes. E foi isso que ela fez. Segundo ponto, em busca da esperança, nós precisamos ter ânimo, disposição. No texto lido, nós podemos observar que essa mulher tinha todos os ingredientes do mundo para viver como muitos estão vivendo hoje. Desanimado, amargurado, murmurando, reclamando da vida e da situação. Olha o versículo 25 e 26. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. É muito tempo sofrendo de uma enfermidade. É um problema que se arrasta por um tempo longo demais. Mas como se não bastasse o tempo, temos também o texto no versículo 26 dizendo que muito padecera, ou seja, muito ela já havia sofrido na mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem nada aproveitar. Pelo contrário, vindo de mal a pior. Olhando assim, de uma maneira direta para o texto, nós observamos que essa mulher tinha tudo para desistir da vida. Não tinha mais recurso para ela. Não tinha mais o que fazer. Porque ela já tinha tentado tudo e as coisas iam de mal a pior. Mas ela teve ânimo. Mesmo diante daquela situação persistente e extremamente negativa, dolorosa,
adversa, desesperançosa, mas o seu ânimo levou a ter atitudes positivas diante das dificuldades que ela enfrentava. Ela não ficou se lastimando, murmurando, como muitos preferem fazer, desiste, abandona, se revolta. Irmãos, nós nunca chegaremos em lugar algum da nossa vida com a alma desfalecida. Nunca chegaremos em lugar nenhum nessa vida com o coração enfraquecido. Isso é, sem ânimo interior. O que Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, após anunciar a sua partida e o seu martírio? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por lutas e dificuldades. Mas aí Jesus traz uma recomendação muito importante. Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque entre a visão que nós temos e o ponto onde nós queremos chegar, daqui até lá nós vamos enfrentar muitas coisas. Enfermidades, dissabores, desentendimentos, desencontros, provocações, tensões, enfermidades, lutas, tragédias, seja o que for. Nós seremos comprimidos e pressionados a desistir. Se você olhar aqui no versículo 27, você vai ver que tinha uma multidão ali. E aquela mulher, em virtude do seu problema, era considerada imunda, ela não poderia estar no meio daquela multidão, mas ela teve ânimo e enfrenta aquela multidão, porque ela tinha uma visão que ela queria tocar nas vestes de Jesus. Ela sabia onde ela queria chegar, e as dificuldades não foram impedimentos para que ela chegasse onde ela queria chegar. Por quê? Porque ela teve ânimo. Justamente por isso, é preciso que eu e você, mais do que nunca, neste momento, tenhamos ânimo interior. É preciso que a igreja, mais do que nunca, tenha a sua coragem renovada, dia após dia. É claro que a dor é uma realidade que não pode ser negada. Não podemos negar a dor. Mas também não podemos nos entregar à dor. Existem pressões. Também não podemos nos deixar sermos vencidos pelas pressões. Por isso o desafio para nós neste momento é levantar a cabeça. Levante a cabeça. E busque dentro de você a energia que Deus lhe deu e continue em sua caminhada. E se você se sente desencorajado, sem ânimo, peça-o a Deus. Visão é saber o que eu quero. O ânimo me mantém determinado interiormente para que eu possa ir além. Uma pessoa desanimada, ela não vai a lugar nenhum. Uma pessoa desanimada, ela não sai do lugar. Terceiro lugar, em busca da esperança, nós precisamos, em terceiro lugar, ter fé. Veja o que nos diz o versículo 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes, quem te tocou? Ou seja, Senhor, uma multidão está aqui. O Senhor está cercado de pessoas aqui, o Senhor ainda quer saber quem te tocou. Com toda certeza ali, era cotovelada para tudo quanto é lado, pessoas se empurrando para acompanharem Jesus. Curiosos para ver o que Jesus iria fazer ali, né? Mas Jesus continuou
olhando ao seu redor, procurando quem tinha lhe tocado de uma forma diferente. Então, esta mulher, sabendo que com ela acontecera algo diferente, ela se aproxima de Jesus. Ela se prostra diante dos pés de Jesus, tremendo, temendo, e lhe conta a verdade. E eu acho fantástico, eu acho maravilhoso aqui o que Jesus diz para ela no versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, o texto nos fala que estava ali, ao redor de Jesus, uma mulher que há muitos anos padecera de uma enfermidade. Uma mulher que há muito tempo vinha ouvindo das outras pessoas: olha, a sua causa é perdida. Vanessa, sua causa é perdida, não tem jeito, não tem o que fazer, desiste, minha filha. Era isso que ela ouvia. Era isso. Antônio Luiz, olha, para, chega, desiste, larga a mão, abandona, não tem mais o que fazer, desiste. Era isso que essa mulher vinha ouvindo das pessoas ao seu redor. Com toda certeza. Possivelmente, meus queridos irmãos, ela deveria ter outros problemas de saúde também, como anemia, fraqueza física, por causa desta perda excessiva de sangue. Mas diante deste quadro, nós podemos nos perguntar: o que movia aquela mulher? O que fez com que aquela mulher saísse do lugar, enfrentasse tudo e todos, mesmo que todos falassem coisas somente negativas a respeito da sua vida e do seu futuro, aquela multidão, mas essa mulher vai e ainda enfrenta tudo isso. Por quê? Por causa da fé que ela tinha em Jesus. Se eu simplesmente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. A fé que ela tinha em Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que cura, que restaura, que transforma, que liberta, aquele que tem todo o poder. E ela tinha fé nesse Jesus. E essa fé movia e alimentava a sua motivação. A fé em Jesus nos motiva. A fé em Jesus nos motiva a lutarmos, a enfrentarmos as adversidades, a enfrentarmos a situação que é difícil, que é caótica, que é complicada, que é preocupante, mas a fé em Jesus nos motiva a cada dia, porque nós sabemos que Jesus pode todas as coisas. Eu não estou dizendo que muitos, infelizmente, têm ensinado por aí. Infelizmente. E ainda tem a coragem de dizer que é evangelho. A fé em Jesus não é um salto no escuro. Não é isso. Muito pelo contrário. A fé é um salto na certeza de que Deus está lá. De que Deus é real. De que Deus é presente e verdadeiro. E apesar de não o vermos, apesar de não entendermos a plenitude dos seus planos, mas sabemos que Deus é real, verdadeiro e poderoso. A fé, ela é um estado de certeza em que eu vejo, não com os meus olhos naturais, mas eu posso contemplar com os meus olhos espirituais. Aquela mulher, ela venceu todas aquelas barreiras.
Ela venceu a multidão. Por quê? Porque ela queria tocar em Jesus. E pela fé, ela se enxergava tocando em Jesus. Pela fé, ela se via curada por Jesus. E pela fé, ela partiu em busca do seu objetivo. Nós podemos até imaginar que no interior daquela mulher poderia existir uma voz dizendo assim: não é o que você quer? Não é tocar em Jesus? Então vá. Ali, ele está ali. Se levante. Enfrente a multidão. Enfrente as barreiras. Enfrente os desafios. Enfrente os obstáculos. Se mova. Saia do lugar. Faça alguma coisa. Vá lá e toque nele. E ela fez. E é interessante que no meio da multidão, com toda certeza, muitas pessoas tocaram em Jesus. Muitas pessoas encostaram em Jesus. Mas ele percebe um toque diferente. E ele procura quem é. E ele disse para ela: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se você não tivesse fé, você não tinha vindo até mim. Se você não tivesse fé, você não teria lutado contra todos esses obstáculos. Se você não tivesse fé, você não teria vencido os preconceitos físicos, sociais e religiosos. Você teve fé e tocou em mim. Você está curada, livre do mal. Oh, meus irmãos, talvez existem pessoas aqui dentro hoje, ou pessoas nos acompanhando neste momento, que estão sangrando por dentro. Pessoas que estão com a alma abatida, por causa desses dias difíceis. Pessoas estão sofrendo por causa do distanciamento, por causa do confinamento. Pessoas tomadas pelo medo, ansiedade, angústia, pânico. Pessoas talvez à beira do desespero, da depressão. Mas o texto nos exorta, através da vida desta mulher: acredite em Deus. Tenha fé em Deus. Jesus diz para ela: a tua fé te salvou. Não foi a tua oferta, não foi o teu cântico, não foi o que você fez, não foi a sua bondade, a tua fé te salvou. No caminho da esperança, ela disse a si mesma: Jesus está lá, e é lá que eu quero chegar. Isso se chama visão. Ela olhou a multidão e disse: está muito difícil, mas eu não vou desistir. Isso se chama ânimo. E a fé, ela tem relação com o estado de ânimo. E o ânimo é o prêmio da visão, o prêmio daqueles que têm fé em Deus. Qual é o nosso mal? Qual é o nosso medo? Enfermidade? Insegurança? Qual é a nossa preocupação? Dúvida? O que está acontecendo com você, no qual você não se sente bem? O que acontece que te desanima? O que acontece com você que te deixa abatido? Tenha fé. Creia. Não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia nos ensina no Evangelho de Marcos 9, verso 23, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tenha fé. Não creia em qualquer coisa. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, Jesus diz: se creres em Deus, verás a glória de Deus. Portanto, tenha fé. E em quarto e último lugar,
em busca da esperança, nós precisamos ter perseverança. Perseverança nada mais é do que a teimosia daquela pessoa que não fica pelo meio do caminho. A teimosia daquela pessoa que não desiste no meio da jornada. A história da humanidade, ela não é contada apenas por pessoas que tiveram visão. Não é escrita também apenas pelas pessoas que tiveram ânimo, apesar de serem qualidades importantes. E não apenas pelos que tiveram fé, mas também pelos que não desistiram, pelos que perseveraram. Só ganha o prêmio, só chega lá quem não desiste no meio da jornada. E essa persistência, ela se chama perseverança. A perseverança é um renovar contínuo dentro da gente. Nós levantamos pela manhã, amanhã, segunda-feira, com toda certeza, todos aqui têm as suas lutas, os seus desafios, as contas. Foi postado por aí no grupo da igreja que nós devemos ser igual boleto, vencedor sempre, sabe que vai vencer sempre, e eu disse que eu ia usar e usei, ser igual um boleto, sabe que vai vencer. Nós sabemos que tem muitas dificuldades aí, mas nós precisamos ter perseverança e não desistir. Sabe por quê? Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam a nosso favor. E elas são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Por isso, persevere. A perseverança é o coração dizendo para si mesmo: eu não vou desistir. Eu vou chegar lá. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu vou superar. Em nome de Jesus. A perseverança é algo próprio de quem sabe que Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio e é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Aquele que crê nisso persevera. E essa mulher que sofrera há tanto tempo, esta mulher que enfrentou estes preconceitos, essas adversidades e essas barreiras, ela aprendeu que a perseverança é um ingrediente essencial para o resultado final que se deseja conquistar. Se nós não perseverarmos, nada conquistaremos. Isso nos faz lembrar do que nos ensina o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós temos a nossa realidade exterior e também interior. E Paulo diz também que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é assim: ainda que o nosso corpo físico ele seja corrompido pelas rugas, pelo desgaste, pelas lágrimas, pela enfermidade, pela idade, e nós sabemos que com o tempo nós vamos enfraquecendo, vai se desgastando. Paulo fala, vai se corrompendo. Ele disse que ainda que sofra na pele, ele garante que o homem interior se renova a cada dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, por isso que nós não desistimos, por isso que nós perseveramos. Por quê? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós estejamos aí sem nenhuma força exterior, o nosso
homem interior, ele se renova dia a dia. E nós perseveramos, irmãos. Isso é perseverança. E eu finalizo perguntando para você: como está a sua vida nesse momento? Como está a sua vida nesse momento? Ah, a minha eu sei como está. E eu digo para você: levante o seu olhar, busque renovar a sua visão, tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Cultive a confiança absoluta no Deus que pode todas as coisas. Isso se chama fé. E lembre-se, só ganha o prêmio quem não para no caminho. Só chega lá quem tem perseverança. E se você está com Deus, com toda certeza, você é uma pessoa vencedora. Porque nós cantamos aqui, Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós podemos ter visão, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos ter fé e nós podemos ter perseverança. Que Deus nos abençoe em nossa jornada. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai. A caminhada é difícil, Pai. A vida, por melhor que seja, mas ela é permeada por lutas e dificuldades. Mas dá-nos, ó Deus, visão. Visão de onde nós queremos chegar. Visão de como nós queremos ser como verdadeiros cristãos. A visão que esta mulher teve, que a fez sair, se mover. O ânimo que ela teve de enfrentar as barreiras, as dificuldades, a motivação, mesmo em meio a um contexto totalmente negativo para ela. Mas ela teve ânimo, ela teve fé, que a fez mover-se, que a fez ter esperança. E é isso que nós precisamos, Pai. É isso que muitas pessoas estão precisando nos dias de hoje. A visão do amor do Senhor, a visão do reino celestial preparado para a tua igreja, Pai. Ânimo, para que, se preciso for, sofrer como bons cristãos. Ânimo, sabendo que mesmo que a realidade seja adversa, mas nós não fomos abandonados e esquecidos pelo Senhor. Ânimo para buscar o Senhor. Ânimo para orar, para meditar na sua palavra. Ânimo para estar na casa do Senhor, adorando e bendizendo o teu nome. E perseverança, Pai. Perseverar no caminho da fé.
perseverar no servir o Senhor, na obediência aos teus mandamentos, que não nos são penosos, como nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Pois ao olharmos para a tua palavra, Pai, ela nos diz que nada nos separa do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus. Não é essa pandemia, não são as tribulações, não são as decepções, as frustrações. Nada disso, Pai, nos separa do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nos leve para casa, com o coração cheio de ânimo, de vigor, de disposição, para te servir, para buscar o Senhor, para não desistirmos, Pai, dos sonhos e planos que o Senhor mesmo colocou em nossos corações, a não desistirmos de continuarmos vivendo e agindo sempre para a glória do nome do Senhor, Pai. Nos guie, Senhor, nos guie, nos guarde e nos abençoe em nossa jornada, Pai. E que nós venhamos a caminhar com o Senhor, porque aquele que caminha com Deus, este sim é uma pessoa vencedora. Nos faça, Pai, caminhar sempre confiantes na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos Teus preceitos, a começar pela minha vida. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Lembre-se, só ganha o prêmio quem chega lá, quem não para no meio do caminho. Persevere, não desiste não. Tenha fé, tenha ânimo e tenha visão. Saiba onde você quer chegar. Que Deus abençoe ricamente os nossos visitantes. Obrigado pelo privilégio e alegria de tê-los conosco. Convido-os para quarta-feira, estudo bíblico. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical. E no próximo domingo, à noite, nós teremos o nosso irmão Antônio Luiz, presbítero Antônio Luiz, será um instrumento do Senhor para trazer a palavra do Senhor à igreja. Ore pela vida do irmão, para que Deus continue capacitando e usando a vida do irmão, e que seja instrumento para abençoar o seu povo. E que você, mesmo diante desta realidade ameaçada de lutas e desafios que nós temos diante de nós, mas que nós venhamos a caminhar com fé, confiantes no cuidado e na provisão do Senhor sobre nossas vidas. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé para a oração final. O pastor vai impetrar a bênção. E eu estarei ali na porta. Prometo que eu não vou te abraçar ou vou pegar na sua mão, mas quero pelo menos perto olhar no seu olho. Doutor Marcelo, talvez no senhor eu dou um beijo, que eu estou com muita saudade, tá? Então, se o senhor passar por ali, cuidado. Queridos, como é bom a gente poder estar junto, louvando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. E assim, não desista. Quando você estiver pensando em desistir, lembre da visão que Deus te deu. Se você estiver desanimado, peça que Deus te dê ânimo. Que Ele reavive o vigor na sua vida, no seu coração. Se falta fé, peça, porque fé é dom de Deus, é Ele quem dá. Peça, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, e persevere. Não desista não, não desista não. A jornada é longa. Nós sabemos pela palavra de Deus que nós já somos mais que vitoriosos, mas ainda não chegamos lá.
E até chegarmos lá, ainda enfrentaremos muitas lutas e muitos desafios. Mas aquele que está conosco, aquele que caminha conosco, aquele que nos guarda, que nos protege, é maior do que todas as coisas. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas, benditas e tão necessárias consolações e conforto do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, Igreja do Senhor.